Hi, everyone. Good morning, good afternoon, good Bom dia a evening. todos, bom dia, boa tarde, boa noite. We are excited to have you all. Muito bom ter Thanks for joining. My a name is todos e Elizabeth todas Orlan, aqui. and I'm the Meu nome é Administrative Elizabeth Officer at the Orlan, Global Health eu Advocacy sou, Incubator, and today eu we're here to host sou our a webinar diretora associada da Introducing the Archive of GHAI. Food Hoje Documents vamos and the falar Ethics sobre of Healthy o Food by Food arquivo de Advocacy. documentos We para have three sustentar os panel members esforços. today who have Temos participated muitos in our excelentes inaugural panelistas aqui hoje Food que Documents Summit participaram last year. do So nosso some of treinamento de you are documentos no ano already passado, que vão researchers who are apresentar seus introducing achados documents for da their pesquisa em advocacy. arquivos e Today we're falando dos joined by documentos Dr. de Laura seu Schmidt, advocacy. Hoje Professor temos a Susan doutora Smith-Pelly, Laura Schmidt, Professor in ela é Policy at the professora School of de Medicine at the Política de University of Ciências na Escola de California, San Medicina na Francisco, Universidade de and her Califórnia, essential goal is to São bridge the role of Francisco. biomedical A research sua and clinical principal practice in meta é fazer partnership uma with communities conexão that help us better entre understand some of the most pressing issues in health and healthcare é, today. pesquisa So biomédica, prática together, clínica Dr. e a Laura saúde will populacional, provide de us modos with que nos ajudem a entender melhor with the alguns dos latest assuntos mais technology prementes hoje em developments and saúde. legislation available. Gostaria de Participants avisar que are temos tradução you're currently simultânea. on mute, but please feel free to Vocês ask estão additional questions in the Q&A em box. mudo, claro, seu microfone está And mutado, mantenha with assim, that, mas, por favor, Food sinta-se à Summit. vontade para fazerem perguntas no nosso chat, nossa sala de chat. Doutora Schmidt, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de falar brevemente do arquivo na UCSF, como os documentos internos da indústria podem dar suporte à política alimentar. Isso aqui é uma tomada de tela da biblioteca de documentos da indústria. Temos vários documentos, começou com tabaco, temos também uma coleção de elementos químicos, farmacêuticos e, claro, de alimentos. E com frequência, peraí, eu estou com um problema aqui para passar o vídeo. É, A biblioteca do arquivo da indústria alimentícia está aqui conosco. É importante que vocês saibam que temos muitos materiais em todos os arquivos relevantes à alimentação. Por exemplo, eu vou demonstrar como temos muitas informações a respeito de corporações do setor alimentar e do setor de tabaco, porque os gigantes do tabaco têm muitas subsidiárias alimentares, são donas dessas subsidiárias durante muito tempo. Nossa biblioteca está disponível para qualquer pessoa com conexão da internet. É só entrar no Google e pedir a biblioteca de documentos da indústria alimentar e você pode buscar de acordo com as instruções. É só entrar lá e se localizar. O primeiro modo, como os documentos podem dar suporte à advocacy de políticas alimentar, é apenas aumentando a transparência a respeito de quem é quem, onde a indústria está colocando ou fazendo um papel nas políticas alimentares em qualquer país do mundo. Aqui temos um exemplo de uma indústria não muito transparente, uma organização não muito transparente. O ILSI, o Instituto das Ciências da Vida, tem 16 filiais por todo o mundo. Onde você estiver, vai ter uma unidade no seu país. Em alguns locais do mundo, a ILSI é muito influente na política alimentar. Por exemplo, na China, a ILSI está estabelecendo políticas de prevenção de obesidade no país. A ILSI, na verdade, é uma pioneira. Isso aqui é uma tela do site da ILSI. Se você entrar nesse site, você talvez pensaria, olha que legal essa organização sem fins lucrativos que está lá para disseminar e avançar ciência para o público. Você tem que escavar bastante para entender que a ILSI, na verdade, é um grupo de fachada da indústria de alimentos. Eles trabalham para outras indústrias, como a indústria química e do tabaco, tá bom? Temos muitos documentos
por todos os arquivos industriais sobre a ILC, ela é um player importante, mas é muito influente pelo mundo todo sobre os debates de políticas alimentares. Então, é bom saber quem eles são de fato. Outro exemplo de como os documentos podem ser úteis é na exposição de ciências apresentadas como neutras, mas apoiados por players industriais. Aqui temos um grande exemplo do clinicaltrials.gov, um estudo bem grande, em nível mundial, um estudo internacional de estilo de vida, meio ambiente, obesidade infantil. A coleção Direito de Saber, Right to Know, tem bastantes materiais sobre esse estudo, é financiado pela corporação Coca-Cola, e a agenda aqui é, eles estão estudando crianças de 10 a 12 anos em 12 países pelo mundo, e a agenda deles aqui é formar um caso de que a atividade física é que é o problema que contribui para a obesidade infantil, não uma dieta insalubre. Isto é uma conversa que a indústria usa muito. E esse estudo, você poderia ler um artigo e dizer, isso aqui são ciências neutras, mas tem uma agenda por trás financiada pela Coca-Cola. Outro modo de utilizar os documentos pelos advocates para aumentar a transparência é mostrar oficiais de governo que têm ligações com a indústria. Isso aqui é do site da Coca-Cola, e aqui mostra a ex-diretora para os Estados no Senado americano, o Centro de Prevenção de Doenças. Brenda Fitzgerald trabalhava bem de perto com a Coca-Cola e também com atores do setor de tabaco. Há muitos documentos na coleção doados pelas organizações de advocacy, como a US Right to Know, Direito a Saber. Eles fazem parte da lei eles utilizaram a lei de acesso à informação para descobrir o que estava acontecendo com a posição da Brenda Fitzgerald, e eles mostraram com clareza seus laços com a indústria de alimentos. No final, o trabalho pela US Right to Know e outros jornalistas investigativos terminaram retirando a doutora Fitzgerald como atriz, como actor desse setor, digamos assim, enquanto política. Então, ela acabou saindo da sua posição. O arquivo pode ser utilizado para transparência sobre quem é quem, grupos de fachada da indústria e tudo. Os documentos podem ajudar os advocates a entender qual é exatamente o esquema, digamos assim. Eu vejo com frequência que aqueles de nós em pesquisa pública têm uma visão diferente de políticas alimentares do que a indústria. E quando você faz uma análise sustentada nos arquivos, você começa a entender as perspectivas diferentes que a indústria traz aos debates sobre política alimentar. Um dos aspectos mais importantes para se entender a indústria de bebidas e alimentos é que eles estão aí já há muito tempo e eles estão pensando a bem longo prazo, estão nisso há muito tempo, quando se trata de políticas alimentares. Só o fato de conseguir atrasar proteções à saúde pública é considerado uma grande vitória para essas organizações, porque o status quo trabalha para eles e eles querem manter as coisas como estão. Isso aqui é um exemplo e um diagrama que apareceu numa publicação do Dr. Christian Kans et al., e a doutora fez uma investigação bem profunda na indústria do açúcar, utilizando documentos da indústria alimentícia, e ela fez um excelente trabalho. Isso aqui é um exemplo das associações com açúcar, o braço de pesquisa desse setor. Eles foram fundados em 1943, lá atrás,
E com o tempo, eles mudaram, conduziram muita pesquisa a respeito dos males que o açúcar faz à saúde e conhecem bem o produto que eles trabalham. Eles mudaram o nome várias vezes, mas eles estão aí há muito tempo. Conhecem bem como o açúcar impacta a saúde e, basicamente, a situação atual trabalha bem para eles. Eles querem que se mantenha assim. Então, com frequência, os advocates, os defensores, estão pensando na próxima vitória na política e nós não damos o valor que deveríamos sobre como há essa luta dentro dessa agenda, e esses debates já se arrastam há muitos, muitos anos. Outro modo da indústria documentar, e os documentos te ajudam a pensar bem sob a lente dos atores industriais, é que eles te mostram a indústria de alimentos e bebidas não tem a ver com estados-nação, tem a ver com regiões no mundo e no próprio mundo, no planeta. Então, quando se fala de. Eles não estão pensando em políticas alimentares, eles estão pensando, por exemplo, se o Chile tem a lei de rotulagem na frente da embalagem, o que, que vai acontecer então com a América Latina como um todo? Que países poderão segui-los? E se o México começar a taxar os refrigerantes mais? Hoje vamos falar sobre a importância para os atores da indústria evitarem a difusão de políticas que protegerão a saúde pública. E isso, claro, seria danoso aos interesses industriais. Este paper é do Eric Crosby, um professor de saúde pública na Universidade de Nevada. Ele publicou esse trabalho utilizando documentos que mostraram, ele mostrou aqui como muitos dos argumentos dados pela indústria a respeito de rotulagem na frente da embalagem na América Latina eram norteados, impulsionados. Muitas vezes eles sabiam que eram ameaças vazias, essa coisa de ameaçar processar um país colocando o rótulo na frente, foi uma ameaça vazia. Eles sabiam que não teria muita força num tribunal, mas isso eles poderiam empurrar com a barriga e atrasar isso tudo. Então é importante ver que essa indústria pode estar menos preocupada com o que está acontecendo no seu local, seu país, e estão mais preocupadas com o que vai acontecer mais tarde, quando outros países começarem a se modelar de acordo com o que está acontecendo nos seus países e o que as leis dizem, etc. Outro modo da pesquisa de documentos da indústria, como eles podem ajudar os advocates, eles podem te ajudar de modo refinado a antecipar o próximo passo da indústria. Esse documento está na coleção DC Leaks, no arquivo de documentos da indústria alimentícia. É um e-mail de um executivo da Coca-Cola para muitos outros executivos da empresa pelo mundo todo, e ele fala sobre o meu estado, Califórnia. Eu estive envolvida nesse debate. Eu ri um pouco quando eu encontrei isso aqui nos arquivos. O Richard Boone é um grande representante, deputado de Santa Mônica, e eu acompanhei de perto e neste documento ele fala sobre um imposto de 2 cents por onça de bebida que ele ia propor como projeto de lei, e como podem ver, a indústria está preparando, a Associação de Bebidas da Califórnia está liderando uma resposta. Nos documentos da Coca-Cola é possível identificar exatamente quem são os atores industriais aí à frente. Eu estive envolvida no debate sobre impostos sobre bebidas em São Francisco. A indústria de bebidas gastou uns 30 milhões de dólares só para lutar contra os impostos na Califórnia, também em Oakland, aqui nesse estado. Estão trabalhando em Oakland para se opor
a proposta de imposto sobre bebidas. Nesse caso, estavam utilizando falsas organizações de base para minar o que foi, no final, um imposto que foi bem sucedido. Isso é um exemplo da profundidade dos documentos. Eles vão até debates muito específicos sobre políticas que até você poderá estar envolvido e permitem aos defensores antecipar, de modo bem definido, quais serão os próximos passos. Finalmente, a pesquisa documental pode ser muito útil para as campanhas. Pode-se utilizar os documentos, citações de documentos. Você pode conversar sobre como os documentos utilizaram os documentos em campanhas de advocacy e campanhas alimentares. Os documentos, portanto, podem ser entrelaçados com as campanhas de modo bem-sucedido. Isso aqui é uma reportagem muito boa da Vital Strategies. Me engane duas vezes, Fool Me Twice. Foi um relatório sobre campanhas de advocacy a respeito das ligações entre as indústrias do tabaco e de alimentos e bebidas. Em um ano ou dois, a nossa equipe na UCSF publicou documentos e estudos de pesquisa no British Medical Journal, mostrando a relação entre a indústria do tabaco e de alimentos e bebidas. No final, vemos que a indústria do tabaco, desde os anos 60, incluindo a Philip Morris e a RJR dos Estados Unidos, sistematicamente foram comprando linhas de bebidas para crianças, Kool-Aid, Hawaiian Punch, por exemplo, e fizeram um marketing agressivo desses produtos para as crianças nos Estados Unidos e em nível global. Utilizaram até as mesmas empresas de marketing, por exemplo, a do Camel, a indústria no final foi forçada a parar de utilizar desenhos animados para anunciar cigarros, mas aí eles fizeram o punch para a bebida Hawaiian Punch. Aqui um grande exemplo de como a pesquisa documental pode se ligar e dar apoio e ser usada pelos advocates para estabelecerem seus pontos. Nesse ponto aqui, os livrinhos, né, os livrinhos de colorir da indústria de bebidas e alimentos e tabaco são as mesmas. Então, há muitos modos como a pesquisa de documentos da indústria, ou pelos próprios defensores, ou jornalistas, acadêmicos ou advogados, podem ser utilizados para dar apoio a campanhas de políticas alimentares. Pode aumentar a transparência, mostrando quem é quem, expondo grupos de fachada utilizado pela indústria, pesquisas da indústria, pode ajudar os defensores a entender a perspectiva a longo prazo global, pode ajudar de um modo refinado. Os documentos podem ajudar a entender quais são os próximos passos, se a indústria planeja fazer alguma coisa e pode reforçar campanhas de advocacy de muitos modos, como veremos hoje. Então, isto posto, eu vou agora eu vou apresentar nosso primeiro palestrante, Hernando Salcedo Fidalgo, é da FIAN, na Colômbia, e o Hernando vai falar em espanhol. Ele é coordenador no braço de nutrição da FIAN Colômbia e no outono ele vai assumir a posição como coordenador da Secretaria da Sociedade Civil, Mecanismo da Sociedade Civil e Povos Indígenas. Ele vai fazer a apresentação em espanhol, então vocês podem utilizar a tradução simultânea em inglês ou português. A tradução dos seus slides estarão disponíveis depois do webinário. Então, muito obrigado, Fernando, por compartilhar hoje conosco. Muito obrigado, Laura,
e muito obrigado por seu gentil convite. Vou falar aqui em nome da GHIA, da Guia. Eu vou apresentar uma mensagem bem simples, que é ao mesmo tempo muito profunda em termos da experiência a utilizar os arquivos da FIDA por uma organização da sociedade civil que não está acostumada a utilizar ferramentas que são geralmente o caminho à medida que a busca por fontes na área de pesquisa, mais especificamente pesquisa acadêmica. De modo pragmático, vou falar das nossas experiências aqui na FIAN Colômbia, os obstáculos, como isso foi consolidado e qual é o futuro do uso desses arquivos. Eu insisto no que a Laura falou no início, que eu vou continuar a ser membro da FIAN Colômbia, mas eu não vou estar trabalhando diretamente com a equipe a partir de outubro. Então, essa experiência está aberta à equipe para utilizar o arquivo como ferramenta daqui para frente. Bem, nós recebemos um treinamento sobre o uso do arquivo da FIDA como membros da coalizão colombiana. Essa coalizão de grupos, organizações, são apoiados pela GAI, GHAI, e nós recebemos esse treinamento online que nos permitiu entender melhor o impacto ao utilizar os arquivos em pesquisa. E o uso do arquivo disponibilizou isso através de um workshop de 8 semanas, uma oficina de 8 semanas, um dia por semana, de 3 horas, durante o verão de 2021. Isto foi no meio da pandemia, claro, e essas sessões de treinamento virtuais, online, envolveram muito esforço e tivemos que nos acostumar a essas ferramentas virtuais ao fazermos o curso. O objetivo do curso foi desenvolver a capacidade de utilizar documentos de investigação da indústria para apoiar o processo de reformar a política alimentar na Colômbia através das ações da FIAN Colômbia, que vai continuar a utilizar quanto a ações de advocacy na Colômbia, do ponto de vista de organizações de sociedade civil. O contexto deste treinamento tinha a ver com o contexto de trabalhar num contexto virtual com uma equipe que também estava fazendo isso como parte do seu trabalho. Um dos critérios para selecionar as pessoas que assistiriam ao treinamento foi assegurar que elas poderiam participar do curso em inglês. Isso, obviamente, não é uma condição para a utilização do arquivo. A página pode ser utilizada por qualquer pessoa, mas, em princípio, isso permitiu pessoas como eu participarem desses treinamentos. Depois, e é isso que eu quero compartilhar hoje como parte da nossa experiência, como nós abrimos essa perspectiva neste cenário para que os membros da FIAN Colômbia que nunca estiveram em contato com esse tipo de pesquisa acadêmica pudessem acessar o arquivo e utilizá-la como uma ferramenta, como parte das estratégias de advocacy. Claro, a capacidade institucional da biblioteca e pelos pesquisadores, isso
foi muito importante, gostaríamos de agradecê-los por isso. Isso tudo foi no início para que entendêssemos da FIAN como utilizar os arquivos, como seria possível para nós, consultando esses documentos por tópico ou por itens, falando das políticas e o que tinha a ver com advocacy. Isso nos permitiria utilizar os documentos para acessar as experiências como as que eu vou agora compartilhar, por exemplo. Os problemas enfrentados pela equipe da FIAN frente à necessidade de utilizar esses documentos foram encontrar evidências que no início, evidência científica com respeito ao trabalho político de advocacy na Colômbia, com respeito à propaganda da UPP, falando estabelecido por organizações da sociedade civil com respeito a políticas públicas e a consumo de UPPs. FIAN Colômbia coordenou estratégias para tentar bolar ações de advocacy com respeito a questões prioritárias. Esses tópicos, desde 2018 a 2021, especificamente 2021, tinham a ver com as UPPs e tinham a ver com ambientes saudáveis em escolas, e a propaganda era dirigida a jovens, crianças e adolescentes, feitos por essas indústrias que vendiam esses produtos insalubres. Esses produtos estão no cerne nas ações de advocacy da FIAN Colômbia e da sociedade civil. Nós falamos da produção de evidências científicas sem conflitos de interesses. Ou seja, esse foi o primeiro tópico que nos uniu e nos trouxe ao uso desse arquivo, porque nos arquivos conseguimos encontrar documentos que revelaram como as corporações tinham conflitos de interesses, como vimos, a Laura acabou de falar, e conflitos de interesses eram parte de um dos possíveis argumentos a respeito das corporações que produziam as alimentos ultraprocessados. Queríamos construir uma narrativa também sobre essa evidência científica, que depois se transformou na principal questão, e a busca por essa narrativa pedia uma ligação à defesa de direitos humanos e o direito à alimentação saudável e nutrição saudável. Bom, então, o uso do arquivo da FIDA foi proposto conceitualmente como algo progressivo que aconteceu depois desse treinamento todo, depois de 2021. E é isso que eu gostaria de mostrar a vocês com relação à nossa experiência. Ele dá evidência documental mostrando a indústria UPP de ultraprocessados, são evidências documentais mostrando o que acontecia na Colômbia. Foi possível, parcialmente, não totalmente, baseado no trabalho, documentar isso utilizando documentos dos arquivos. Também foi possível fazer nossa própria análise a respeito de fontes diretas por escrito. Então, como organização da sociedade civil, nos permitiu formular nosso próprio documento baseado em evidências diretas. Claro, mostramos uma nova tendência nesses documentos em termos de pesquisas universitárias, o que eufemisticamente foi chamado por uma atividade política das empresas ou determinantes políticas de saúde. Isso nos permitiu entender como pesquisadores nas universidades utilizaram os arquivos para conseguirem criar esses arquivos de atividades políticas de empresas e instrumentos políticos de saúde. Muito obrigado a todos da equipe da FIAN Colômbia.
Aqui eu lhes mostro um cronograma, só para lhes dar uma ideia do trabalho e as dificuldades para se chegar à aprovação final do que nós chamamos da lei de junk food na Colômbia. Foi o resultado do trabalho persistente da sociedade civil e exatamente quando saiu que essas ferramentas mostraram como o setor acadêmico trabalhava, mostrando como a sociedade civil pode ter uma metamorfose e mostrar como a academia trabalha com esses arquivos. Vemos aqui o cronograma. Eu salientei aqui todos os obstáculos pelos anos, desde 2017. E em 2021, podemos ver, quando a lei foi promulgada e assinada pelo presidente, a, o grande, a grande realização foi exatamente essa. E aí o documento da FIDA começou a caminhar. Hum, Em 2022, vemos a necessidade de se implementar uma estratégia coletiva para o uso do arquivo da FIDA, que tinha sido utilizado sob a demanda de documentos de pessoas que já tinham participado do treinamento. E eu fiz essa apresentação para a equipe da FIAN Colômbia para apresentar os arquivos. Nós treinamos membros da FIAN Colômbia para que as pessoas diferentes envolvidas em advocacy puderam utilizar esses documentos da indústria. Então, é isso que eu gostaria de lhes mostrar. O primeiro treinamento é de uma pessoa que pode articular o diálogo entre o documento acadêmico e fazer a transição com a sociedade civil. Isso nos permitiu construir uma estratégia que, por sua vez, usando os treinadores, permitiu utilizar as ferramentas dadas pela indústria, os documentos da indústria, a nós. Eu gostaria de falar que, baseado nessa experiência, construímos um trabalho coletivo com várias buscas nos documentos da FIDA que nos permitiram, utilizando documentos originais que suportaram política de advocacy relacionadas a estratégias regionais e também com trabalho de advocacy político com relação a ultraprocessados e novos projetos que a equipe da FIAM vai trabalhar neste e no próximo ano. Utilizando esses documentos industriais da FIDA, nós conseguimos ser bem-sucedidos. Primeiro, conseguimos trabalhar com a captura corporativa sobre discursos políticos na Colômbia sobre essa indústria. Havia vários setores e setores e atores capturados pelas corporações produzindo alimentos ultraprocessados na Colômbia. Isso nos permitiu redefinir o conceito de captura corporativa. E isso é muito importante. Com esses documentos industriais, esperamos publicá-los em breve, mostrar como utilizamos os documentos da FIDA, desenvolvemos uma ferramenta de relações éticas entre a indústria e os atores na Colômbia. Os documentos da FIDA nos ajudaram a desenvolver esses documentos para mostrar que há uma brecha ética entre atores corporativos na Colômbia e seus locais de captura, e não pode ter essas pontes, essas ligações por fora que tenham um relacionamento ático entre os setores sociais e a indústria de ultraprocessados na Colômbia. O trabalho no nível internacional com empresas de direitos humanos, nós podemos documentar isso e redefinir produção de conhecimento sem conflito de interesse. Aqui temos uma nova definição de captura corporativa, que eu já vou mostrar.
Isto aqui é uma realização coletiva para nós, na FIAN Colômbia, em termos do uso do arquivo FIDA, que nos permitiu a fazer trocas com outros pesquisadores. No próximo slide, eu vou lhes mostrar a definição de captura corporativa na Colômbia. Eu vou passar agora a palavra à Laura para que ela continue com a próxima apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, Hernando. Nossa próxima palestrante é a Lisa McCary. Ela é coordenadora de pesquisa de indústria no El Poder do Consumidor do México. Obrigada, Laura, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu vou falar rapidamente sobre nossas experiências no México, utilizando documentos da indústria e sua relevância para trabalho de advocacy. Dá para ver os slides aí, gente? Dá sim. Can you see them now advancing? Working now, Marisa. Okay, Está thank you. funcionando, está funcionando. Yes, so just to comment that one of the Só para main fazer um challenges comentário, we face uma in das the México principais is barreiras que enfrentamos no México so é a just interferência da indústria. Então, documentar, monitorar isso tudo é complicado. Por isso, os documentos da indústria apresentaram essa dificuldade. Eu vou falar sobre algumas das ações que nós tomamos como organização da sociedade civil e como os documentos foram utilizados para suportar esses esforços. Primeiro, a respeito de avançar nossas políticas prioritárias alimentares e conscientização entre o público e tomadores de decisão, fazendo campanhas de mídia massivas e trabalhar com processos dentro desse mundo. Com relação à política, o imposto sobre bebidas açucaradas no México e a tentativa de promulgar essa política, dava para ver que as estratégias da indústria de alimentos e bebidas eram muito grandes e exaustivas relativas à captura corporativa. Política entrou, tentativa de enfraquecer, nós tentamos capturar. Com respeito a todos esses elementos, os documentos da indústria nos ajudaram muito, pois havia muito nos documentos relacionados a impostos sobre refrigerantes. O imposto sobre refrigerantes foi implementado em 2014, mas no México tem que ser revotada como parte da política orçamentária todo outono. Então, antes de ser revotada, houve esses estudos pela indústria para jogar dúvida sobre a eficácia do imposto. A indústria utilizou estratégias para dizer que o imposto não adiantou nada. Isso um pouco antes da aprovação do orçamento. Para nossa sorte, ao mesmo tempo, esse artigo mostrava que, a partir dos anos 50, 60, 1970, a pesquisa sobre açúcar, a Fundação de Açúcar, Sugar Foundation, financiada pela indústria do açúcar, queria diminuir esse relacionamento, ou mostrar o relacionamento menor entre doenças coronárias e açúcar. Então, os tomadores de decisões e a mídia, eles estavam mostrando que essas pesquisas são do passado, não vale mais. Nós conseguimos ter várias conferências coletivas de imprensa, a Laura Schmidt pôde participar de uma, e no final, o imposto não foi desafiado.
Utilizando esses documentos da indústria, mostrando o impacto da ciência financiada pela indústria, mostrou uma maior estratégia da indústria. Eu parei aqui de avançar, desculpa. Vou compartilhar de novo meus slides, só para lhes falar. Working fine. Dá para ver agora? Tá tudo bem, Marissa. Então, depois desse incidente, também a ver com os ataques já existiam, mas houve a tentativa de se fazer a revotação no orçamento. No Congresso, vocês vão ver, como já foi mencionado pela Laura, no México, essa conferência sobre adoçantes mostrou que o açúcar, queria mostrar que o açúcar, as bebidas adoçadas não deveriam ser tributadas, que isso não seria uma estratégia de saúde efetiva. O açúcar não era o problema, e sim as calorias. Nós conseguimos utilizar os documentos que já tinham saído, esse fiasco sobre a rede de desequilíbrio energético global. O New York Times, semanas antes, tinham saído, antes desse fiasco. Nós conseguimos mencionar isso em coletivos de imprensa e em release, dizendo, olha, está acontecendo isso no nível mundial e no México. E mais tarde, tivemos esses documentos da ILSI, também mencionados pela Laura, baseados na Lei de Liberdade à Informação, Direito de Saber. Agora, esses documentos estão em arquivos e ajudaram a deslegitimizar, envolvendo a ILSI. E vemos que não é um problema para objetivos atuais, porque por causa desses artigos baseados no artigo, isso foi muito útil, nos ajudou muito. Outro documento saindo do arquivo, ou utilizando documentos de lá, é esse arquivo da Andrea Pedrosa e do Eric Crosby. Mostra, nas palavras da indústria, que o financiamento da ciência existe para deslegitimizar o imposto, e o financiamento de conferências e de cientistas para jogar dúvidas sobre o fato de que da utilidade do imposto. Esse documento saiu depois do imposto. Esse documento, no entanto, pode ser crucial para outros advocates se quiserem lutar contra ou promulgar, melhor dizendo, apoiar o imposto ou lutar contra outras políticas alimentares. Eu gostaria de falar também sobre nosso trabalho com documentos da indústria para maior conscientização, aumentar isso. Nós criamos este canal para aumentar a discussão na mídia e no público a respeito do uso de ciência financiada pela indústria, lobby industrial, para interferir com políticas de saúde pública. Nós entramos nesses arquivos aqui, os expedientes de junk food, né, os arquivos de junk food. Isso aqui, queremos mostrar para o público os achados dos documentos e os artigos publicados dos arquivos de documentos industriais. O documento sobre doenças coronarianas de que eu já falei, mostraram aqui o que poderia ser feito. Nós criamos um caso aqui para tentar fazer isso o mais óbvio possível, baseado nas evidências de que a indústria está tentando interferir na ciência. Também mostramos entrevistas com a Laura Schmid, pequenos vídeos. Agora, passando para a terceira ação, campanhas de mídia em massa. Esse mais recente é em inglês, que fala cuide da sua saúde, cuide do planeta. Esse é o documento junto a essa campanha.
Basicamente, a ideia foi chamar atenção ao impacto dos alimentos ultraprocessados, que não são ruins só para a saúde, mas também para o meio ambiente, porque poluem, interferem com o ciclo de vida natural, etc. Queríamos chamar atenção para essa ideia sobre o impacto sobre a saúde e o meio ambiente. Nós sabemos, pelo discurso público, sabemos que haveria reação. Muitos grupos falam sobre seus esforços para ajudar o meio ambiente, juntar esforços. Então, nós queríamos mostrar o que estava acontecendo. Então, voltamos para esse documento nos arquivos industriais que falam sobre as matrizes de política e o que está sendo monitorado pela Coca-Cola nisso tudo. O interessante aqui mostramos o que está circulado, que a indústria estava se preparando para lutar contra as restrições sobre uso de plástico, todo tipo de regulamentações, restrições sobre a produção de plástico. Então, publicamente, as empresas falam de reciclagem, estamos lutando pelo meio ambiente, e secretamente estão lutando contra essas políticas que impactariam sua produção de plásticos. Em outro nível aqui, temos aqui outros documentos importantes, dependendo do esforço de política contra o qual você está lutando ou trabalhando, mostrando sobre o esquema das empresas. E alguns desses documentos estão cheios de provas de que a indústria não só está monitorando política de saúde, eles monitoram também monitorando políticas de impostos, produção de plásticos. Isso é só uma visão geral sobre a profundidade da penetração deles para trabalhar seu lobby e etc. Por último, o último documento que achamos nos arquivos, havia um artigo que foi muito útil para um dos nossos esforços que nós realizamos esse mês sobre os processos a respeito de ações de má-fé. Uma campanha da Coca-Cola falando sobre a multiplicação do amor. Houve uma campanha de responsabilidade mostrando como a Coca-Cola trabalhou para as comunidades, para as mulheres, para o meio ambiente, e fomentaram a conservação de água. Muitas empresas no México, isso tudo, na verdade, é falsa propaganda, está tentando distrair o consumidor sobre os problemas causados pela Coca-Cola ao meio ambiente, utilizando esse tipo de campanha de responsabilidade social, usando essa retórica para mostrar estamos trabalhando com vocês, somos a favor do meio ambiente. Então, isso tudo é o contrário do que estão fazendo por trás dos panos. E discutindo sobre como isso é um tipo de marketing indireto que cria lealdade do consumidor, especialmente os consumidores mais marginalizados no México. Um dos documentos no arquivo, muito interessante, aqui fala sobre as estratégias por trás dos panos da indústria do tabaco, transferidos para a indústria de alimentos, a tentativa de obter a lealdade, a fidelidade do consumidor, especialmente em grupos marginalizados e certos grupos raciais, fazendo essas atividades de responsabilidade corporativa, se contactando com organizações na comunidade para ajudá-las a limpar a sua imagem. Aqui, ações de responsabilidade social são um tipo de marketing industrial. E, tem a ver com isso, exatamente. Concluindo, eu gosto de dizer que os
documentos ajudaram a aumentar a consciência sobre as ações industriais. Eles mostram a distinção entre o discurso privado e público para a indústria de alimentos e bebidas, porque você vê nas palavras da indústria mostrando as intenções das indústrias. E, na verdade, sendo desse jeito, ele atrai bastante a atenção. As evidências do arquivo fortalecem o caso para a implementação de salvaguardas contra a interferência industrial na formulação de políticas. E os documentos te dão uma visão de cima e te ajudam a entender melhor a agenda global, o esforço coordenado, associações coordenadas pelas organizações e grupos de fachadas trabalhando nessas questões e ajudam e permitem aos advocates agirem de modo adiantado. Bom, agora vamos passar a palavra a Laris Amaral Mais. Ela é nutricionista e supervisora técnica do programa de saúde na IDEC, o programa de alimentação sustentável e saudável no IDEC. E Laís, pode falar, por favor? Obrigada, Elizabeth. Compartilhar a tela aqui. Me digam se está funcionando. Muito bem, é perfeito. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui representando uma equipe de pesquisadores. Eu vou falar da investigação que fizemos nos arquivos da FIDA, o caso das diretrizes brasileiras alimentícias. Eu represento aqui 4 instituições, 4 pesquisadores: Camila Maranhão, da ACT, Promoção da Saúde; Valéria Buriti, da FIAM Brasil; Melissa Mialon, da NUPENS, da Universidade de São Paulo; e eu, do IDEC. Só para lhes dar um contexto a respeito das diretrizes alimentares brasileiras, foram implementadas em 2014 no Brasil e é um documento muito importante a respeito de políticas alimentares no Brasil, porque quebrou o paradigma a respeito do focus nos micro e macronutrientes, mudou o nível e objetivo do processamento de alimentos. Então, esse é o sistema de classificação nova, que classifica os alimentos em in natura, processado, ultraprocessado, que deveria ser evitado, claro, evitados. Fala também de sustentabilidade, a comensalidade, isto é novidade, especialmente os conceitos de ultraprocessados, que é o nome utilizado nessas diretrizes, foi utilizado como base para outros guias alimentares pelo mundo. Claro, a indústria não gostou nem um pouco do guia alimentar brasileiro, especialmente com o sistema nova de classificação. Isso resultou em algumas ações e estratégias da indústria ou pesquisadores e instituições, incluindo até instituições governamentais que trabalharam com Big Food e Big Soda, os grandes representantes do setor de bebidas e alimentos. Temos aqui alguns materiais e alguns artigos da mídia. Esse é o Carlos Monteiro. Ele é o pesquisador que desenvolveu o sistema nova de classificação utilizado nas diretrizes brasileiras, no Guia Brasileiro Alimentar. Vivem atacando ele e o sistema nova de classificação por causa do conceito de ultraprocessados. Temos muitos documentos da indústria ou
A ITAL é uma instituição governamental que expediram esse guia de alimentos industrializados, falando da importância dos alimentos industrializados para a sociedade brasileira. Em 2020, em setembro de 2020, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Brasil publicou essa nota técnica a respeito do Guia Alimentar Brasileiro, criticando o sistema nova de classificação, dizendo que ele não se baseia em evidências científicas e como ele não ajuda os consumidores nem um pouco a escolherem seus alimentos e bebidas, que ele é alarmista. Essa nota técnica recomendou a revisão do Guia Alimentar Brasileiro. Tivemos também muitos eventos, webinários, artigos publicados na mídia pela indústria, especialmente por engenheiros de alimentação, falando sobre o sistema nova de classificação, falando que ele é falso, é fake, por causa dos produtos industrializados serem importantes, processamento de alimentos é importante. Então, está aqui, né? A manchete, alimentos processados, fake food ou fake news? Aqui o sistema de classificação nova sob o prisma de engenharia de alimentos. Somente um exemplo dos eventos e webinários que estavam acontecendo à época. No nível internacional, o Guia de Alimentação Brasileiro e o Sistema Nova também foram criticados. Alguns de vocês talvez devem conhecer a Susana Sokolovsky e o Michael. Eles falam sobre processamento de alimentos. Elas defendem processamento de alimentos e são contra o Sistema Nova. Aqui a Melissa Mialon e colegas publicaram esse documento falando da crítica à classificação nova, querendo saber quem são os pesquisadores e pessoas o criticando. Mostra bastantes conflitos de interesse, obviamente. Agora, contra essa nota técnica do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no dia seguinte à sua publicação, muitos pesquisadores e organizações da sociedade civil trabalharam para falar dos problemas nessa nota técnica. Isso aqui é a nota da NUPENS, onde o Carlos Monteiro é coordenador, e também a Aliança para a Alimentação Saudável e Adequada, também eles também publicaram um guia mostrando como se trabalhou contra a nota técnica. Em 2021, de maio a setembro de 2021, nós fizemos uma campanha de mídia em massa para disseminar o Guia Alimentar Brasileiro e protegê-lo, disseminá-lo para a população em geral. Então, a gente formou um site com muitos materiais, colocamos por toda a mídia, do jeito que desse. Baseado nisso, já que o Guia Alimentar Brasileiro é um documento muito importante, no qual nossas ações se baseiam a respeito do Programa de Políticas Alimentar, e dentro das nossas organizações, nós decidimos buscar documentos no arquivo FIDA a respeito disso. Então, começamos a buscar pelos nomes de pessoas importantes relacionados ao Guia Alimentar Brasileiro, de acordo com o Sistema Nova, pesquisadores, profissionais da indústria,
Claro, tem o Guia Alimentar Brasileiro, nova classificação nova, e outras instituições outras instituições importantes como principais oponentes dos guias, e os resultados que nós encontramos temos aqui. Assim como o CSF nos disse, né, os termos utilizados aqui, então o principal documento que obtivemos com relação ao Guia Alimentar Brasileiro foi esse aqui. Temos aqui o link, ele é de 2016, foi encontrado na coleção DC Leaks Coca-Cola Emails, ou seja, documentos vazados da Coca-Cola, digamos assim, e foi um e-mail do vice-presidente global para assuntos regulatórios e científicos da Coca-Cola, a sua equipe. Ele mandou esse e-mail para a sua equipe, falando de um documento especificamente as principais questões de política, de políticas. Aqui eles falam de muitos assuntos. Eu vou lhes mostrar uma parte aqui, açúcares, adoçantes e adoçantes de baixa caloria, LNCS. Isso aqui se referia ao Guia Alimentar Brasileiro, especialmente com respeito ao risco dos guias negativos alimentares. É assim que eles se referiam ao Guia Alimentar Brasileiro. Aqui, a parte do texto que nós encontramos, onde encontramos os termos específicos que buscávamos. Então, aqui diz que o Brasil emitiu guias alimentares em 2014 que metem o pau no açúcar e nossas bebidas, classificando-as de ultraprocessados. Eles falam de esforços de redução de açúcar da parte deles, né, da Coca-Cola. Isso aqui mostra como eles classificaram as diretrizes. Esse documento, portanto, fala de muitas questões, especialmente a rotulagem na frente da embalagem. É uma visão global, não é só brasileira, tá? Especialmente a América Latina está no documento todo. Então, como nós utilizamos isso e disseminamos? O documento foi enviado por um pesquisador para um jornalista investigativo aqui no Brasil. O documento foi lido em sua totalidade pelo jornalista que escreveu o artigo. Ele foi priorizado, sua publicação foi priorizada, e a publicação foi utilizada também, o documento foi utilizado e também entrevistas falando da história do Guia Alimentar Brasileiro, Sistema Nova de Classificação, falando disso também. Nós obtivemos a emissão de 2 documentos na mídia, o primeiro no The Intercept Brasil, então é o documento da Coca-Cola nos Estados Unidos, lista Guia Alimentar para a População Brasileira como ameaça, primeiro documento. O documento obteve mais de 40.000 visitas naquela época, né? Deve ser bem mais agora. O artigo obteve. E ele fala de todos os documentos, 155 páginas de documento, e temos um mapa de calor, como eu lhes mostrei anteriormente, o de açúcar, fizemos outros para outros assuntos também. O outro artigo foi em O Joio e o Trigo, um site de jornalismo investigativo. O nome do artigo, vocês veem à frente, em Documentos para Coca-Cola nos Estados Unidos, consultoria lista Guia Alimentar do Brasil como problema, que recebeu mais de 13.000 visualizações ou visitas naquela época. E é interessante saber, conhecer aqui a linha do tempo, porque a nossa campanha em massa na mídia para promover o Guia Alimentar Brasileiro foi contínuo enquanto os artigos eram publicados. Então, foi um complemento à campanha de mídia em massa, e a campanha de mídia resultou em mais de
100 mil assinantes, 100 mil afiliados. Então, enviamos tivemos esses contatos e contexto para proteger o Guia Alimentar Brasileiro, e a campanha de mídia resultou nessa newsletter chamado Tá na Mesa. Ele existe desde fevereiro deste ano. Já publicamos 33 edições da newsletter. Ela é semanal. E a publicação fala de dietas sustentáveis e saudáveis, sempre baseados no Guia Alimentar Brasileiro e seus conceitos, políticas, etc. Então, na verdade, os artigos complementaram a campanha que nós fizemos na época e continuamos a fazer no momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Laís. Bom, foi muito interessante para mim, sabe, escutar vocês três falando. Quando o Hernando falou, eu achei muito interessante a ideia do treinamento na UCSF e utilizou esse treinamento para treinar pessoas na sua organização, utilizando o arquivo para aumentar a capacidade da organização para utilizar os materiais. Quando a Marissa falou, eu fiquei impressionada com o modo como o arquivo foi utilizado para mostrar essa brecha entre o que a indústria falava em suas campanhas de responsabilidade social corporativa e o que diziam sobre essas exatas mesmas questões por trás dos panos, sobre o meio ambiente, um grande contraste absurdo. E quando a Laís falou, na apresentação dela, Laís, realmente, sabe, como os advocates, né, os defensores têm que ser defensivos, os defensores têm que ser bem defensivos. Só porque a lei foi promulgada, não é? Não quer dizer que não possa ser ameaçada. E a sua organização usou tão estrategicamente os documentos para defender a classificação nova ao expor as pessoas que foram preparadas pela indústria para criticar o guia, e você utilizou também o, o documento da SRA Consulting, e vocês descobriram, de fato, como iam atacar o guia alimentar. Então, foi um uso bem estratégico do arquivo. E quanto a essa questão de defender essas políticas, só a mudança de administração no Reino Unido, que houve recentemente, agora o imposto sobre açúcar está sob ameaça. Essa política tem o apoio de muita pesquisa, eu nunca imaginaria que estaria sob ameaça, mas está. Só porque as políticas foram promulgadas, não quer dizer que a indústria não vai lá tentar conter a difusão ou até reverter. Temos algumas perguntas no Q&A, perguntas e respostas. As pessoas no webinário, por favor, sintam-se à vontade para fazerem perguntas, tá? Coloquem na caixinha de perguntas embaixo da sua tela, mas eu quero começar perguntando o seguinte: vocês já compartilharam diretamente seus achados de suas pesquisas nos arquivos com formuladores de política? E se sim, como eles reagiram? Responderam a esse tipo de informações? Marisa, o seu site, né? O Poder do Consumidor, vocês embalam os resultados de documentos da indústria em suas campanhas de advocacy e eles caminham e encontram formuladores de políticas no México? Sim, com certeza. Nossas campanhas e coletivas de imprensa e releases, nós convidamos tomadores de decisão para
reuniões e documentos distribuídos a membros do Congresso. Por exemplo, o imposto sobre refrigerantes, nós distribuímos documentos a parlamentares, mostrando que, apesar do que a indústria diz, o imposto foi bem sucedido. E é como se fosse uma pasta com muitos documentos. Claro, havia essa grande imagem da matriz política falando sobre o que a indústria diz sobre imposto sobre refrigerantes, e o artigo da Christine Kearns também, falando sobre como isso é uma campanha da indústria a longo prazo para financiar as ciências. Então, os rótulos de advertência e outras políticas, esse documento da Pedrosa e outros colegas, isso também foi um modo de dizer aos formuladores de políticas, olha, tem que ter salvaguardas à interferência industrial. Com o tempo, você acha que os formuladores de política se educam? Então, quando a IUC México for bater na porta, eles sabem com quem estão falando, que eles sabem que esses cientistas e lobistas fomentados pela indústria, vocês sabem quem eles são? Sim, os artigos, as coletivas são bem úteis. E os especialistas falando disso, isso foi há alguns anos, e sim, facilita para que falemos das coisas, sim. Obrigada. Outra pergunta que eu tenho, você, Marisa, falaram da sua última campanha, que ela junta os pontos, por assim dizer, entre o impacto dos ultraprocessados sobre a saúde humana e também sobre o meio ambiente, escassez d'água, escassez d'água. Laís e Hernando, as campanhas e trabalhos nos seus países também pensaram nessa conexão entre saúde humana e meio ambiente, ou vocês se focaram mesmo no aspecto de saúde? Nós fizemos uma campanha na mídia sobre a interferência da indústria aqui no Brasil esse ano, e nós falamos especialmente sobre a indústria de refrigerantes e utilizamos as questões de saúde e também a questão dos plásticos, sustentabilidade ou não sustentabilidade de coisa de plástico, digamos assim. Utilizamos, portanto, todos os elementos para mostrar como a indústria funciona e os problemas que ela está causando vis-à-vis nossas políticas, saúde e meio ambiente como um todo. Parece, né? As pessoas estão começando a vivenciar agora, né, os efeitos da mudança climática. Essa é uma grande oportunidade para os advocates no espaço, né, na área dos alimentos, fazerem essas conexões. Laís, eu achei sensacional como sua pesquisa e os documentos tiveram um impacto tão grande na mídia no Brasil. E como é que você vende, digamos assim? Como é que você chega para um repórter, um jornalista e fala, olha, tem isso aqui, ó. E como é que você puxa o interesse deles e faz com que eles publiquem e disseminem isso? Eu acho que, não, nós tínhamos um contato com um certo jornalista investigativo e isso facilitou as coisas. Temos que aproveitar, né, o que temos. Eu acho que, neste caso específico, foi algo que tinha que ser disseminado logo, dada a sua importância, não? Então, eu acho que é um modo de se fazer isso é encontrar o jornalista ou o setor de mídia relacionado à sua questão, ou que tem interesse em políticas de alimentos, saúde. Aqui no Brasil nós temos uma lista. Eu acho que é mais difícil, especialmente se não for algo muito novo, falar sobre, falar com o maior representante de mídia.
Mas depende do documento, depende da notícia que nós temos. Então, para essa situação específica, nós achamos mais eficaz falar com alguém que já estava por dentro e ir para a imprensa já relacionada, né, envolvida com esse tipo de assunto. Muito obrigado. Outra pergunta para vocês três. O que vocês veem como o maior potencial dos arquivos em termos de como os defensores, os advocates, podem utilizá-lo? E qual é a sua maior fraqueza, seu maior ponto fraco? O nível de legitimidade para os defensores, com os arquivos, qual tem sido? Vocês têm alguma experiência com os arquivos em termos de comunicações, por exemplo? Yo quisiera responderle a Laura un poco de una manera diferente, porque como lo expliqué bien, el proceso en Bom, Irán ha sido Laura, de como eu entender cómo expliquei, funciona el archivo, poderlo usar, a ideia foi ya entender ellos tener una como os respuesta y fueron arquivos ahí puderam ser donde utilizados. el Como tema poderíamos utilizá-los? Em que cenários? O que vimos estén como directamente difícil aqui relacionados foi con sim temas como de acessar diretamente os documentos relacionados a certos esfuerzo tópicos de na Colômbia. la tradición de la investigación Isso académica puede foi, realizarse más fácil. isso faz Nosotros, parte como da organización, pesquisa acadêmica tradicional. necesitamos encontrar las Mas uma formas organização de y sociedade civil, como los organização de métodos sociedade civil, que nos temos que ter permitan uma encontrar causa para ese atravessar as tema categorias, y, por para supuesto, nos y permitirem una achar primera os manera documentos. de Claro, empezar eles existem con lá. este proceso es O que primeiro modo cuando de nosotros começar a encontramos alimentar esse pistas processo o foi documentos o que, sesiones en las quando cuales encontramos pistas, documentos ou sessões, saber onde o arquivo podamos entrar en poderia ser contacto con ou esto y poder alimentar-nos, enviar para que nós pudéssemos entrar em contato com vocês, para podermos contribuir e hemos estado fornecer hablando todo este esses tiempo documentos, por um precisamente lado. Por sobre outro estos lado, temas, nós fazemos isso podemos esse tempo encontrar todo, algunas categorías tentando con las entender cuales trabajar en los que em certas archivos questões y há siempre certas categorias com que para podemos trabalhar nos entender arquivos. el código de relacionamiento Com respeito a de certas seguridad questões, y para el tema de como algunas cosas código de específicas ética, de captura en particular. Pero captura de considero causa, también esa doble relación corporativa, isso entre está la sempre academia y la lá. sociedad civil hacia Temos el que falar sobre archivo. essa Y la dicotomia, otra, essa quiero decir dupla que relacionamento entre lo academia e que sociedade. alimenta el procesado A son los propósito, alimentos, son productos na, comestibles. na Entonces, Colômbia não falamos de realmente, ultraprocessados, não no são sé si fue claro comida, con la manera como são yo describí el produtos archivo, si pudiera alimentares, completar alimentícios. finalmente. Eu não sei se eu Estamos fiquei bem trabajando en claro este quando eu falei essa proceso coisa de y alimentar o arquivo, sobre como trabalhamos com outras organizações. Hernando, isto é um ponto muito importante. As pessoas do advocacy encontram os documentos, né, através de litígio, lei de acesso à informação. Sempre ficamos muito empolgados em falar com pessoas que pudessem doar documentos para o arquivo. É um bem público, disponível a todos e todas. Se você encontrar algum documento e quando você não estiver mais utilizando, por favor, sintam-se à vontade para, sabe, se conectarem, visitar a biblioteca. Se vocês tiverem materiais úteis para os outros e possam ser doados ao arquivo, vocês podem ver no site lá informações sobre como entrar em contato com os bibliotecários que gerem o arquivo. Muito obrigado, então, por essa sugestão. Eu tenho uma pergunta aqui para fechar sobre como vocês planejam utilizar esses materiais daqui para frente, né, no seu trabalho. Quais são as questões nos seus respectivos países que estão emergindo? E como vocês pensam em utilizar o arquivo daqui para frente? Hernando, você falou sobre pessoas na sua organização que foram treinadas para usar o arquivo.
Então, trata-se de monitorar os assuntos que vocês discutiram hoje ou tem a ver com novas agendas de políticas? Como vocês antecipam o uso desse material daqui para frente? Yo puedo responder rápido para dejar hablar. Eu vou falar rapidamente aqui, Tenemos una agenda con para dar espaço para minhas companheiras aqui. Nós temos uma agenda que están trabajando. com a captura corporativa incluída na nossa agenda, para que as pessoas que estejam trabalhando em advocacy, lidando com captura corporativa, estejam utilizando os arquivos para identificar setores, categorias e documentos que lidem com isso. Por outro lado, quando se trata ao código de ética, uma questão que está claramente emergindo é a captura da sociedade civil em termos de movimentos que apare- aparentam ser movimentos globais. Falando rapidamente de nós temos que começar a olhar para o fato de que, através do arquivo, talvez consigamos identificar certos documentos. Nós temos uma agenda. Então, captura corporativa da sociedade civil. Me parece uma coisa bem importante. Marisa, que uma das questões muito importantes daqui para frente, alguns dos artigos nos arquivos, apesar de serem um pouco mais antigos, já estão pensando nessas questões e só agora estão se tornando uma prioridade para alguns membros da sociedade civil. Por exemplo, a questão do rótulo na frontal, questões de marketing, talvez, a ideia de adoçantes zero e baixas calorias, isso é importante. E nos documentos industriais, há artigos, ou melhor, documentos, e-mails e relatórios que retomam isso. E também há coisas a respeito dessa mudança para adoçantes de zero ou baixa caloria. Sempre há documentos sendo lançados, uploaded. Tem sempre coisa para se encontrar. Então, é algo a se pensar também. Excelente ponto. Estamos sempre atualizando os arquivos. Há também uma lista de publicações no arquivo. Você pode buscar lá para buscar papers publicados por acadêmicos. E quanto a esse assunto de adoçantes, de edulcorantes artificiais, isso é muito importante, sim, porque à medida que o público se torna mais consciente dos males do açúcar, há um impulso na indústria para fazer a reformulação e colocar adoçante, especialmente em bebidas para crianças. Então, eu concordo com você. Isso é uma questão relacionada à política muito importante. O modo como queremos reformulação, bom, ou como temos que lidar com isso. Laís, alguma coisa para concluir? Para o futuro? Eu acho que nós trabalhamos com uma questão específica, neste caso específico para o Guia Alimentar Brasileiro, e eu acho que é um modo muito bom de se encontrar coisas interessantes, além dos muitos documentos que já temos. Então, se você tem uma questão específica, ajuda muito. Eu concordo 100% com a Marisa a respeito dos documentos não serem tão novos, não são grande novidade, mas mostram que as articulações na indústria de alimentos, eles estão sempre um passo à frente, então temos que aproveitar os documentos para saber quais são os próximos passos e planejar o nosso trabalho. E algo muito interessante que nós encontramos foi que no documento que eu mostrei, mostra a estratégia global focado na América Latina e no Caribe. Então, a nossa região pode utilizar muito esse documento para trabalhar políticas alimentares. E com relação às políticas alimentares, políticas alimentícias, tem muito a ver com o que foi falado pelos outros apresentadores. O marketing, rotulagem
tributação, ambientes institucionais, como escolas, hospitais, isso tudo é muito importante. Como a Marisa disse, todas as políticas alimentares têm consequências. Uma delas é a reformulação alimentar. Então, não só olhar para os ultraprocessados como um todo, mas também todos os outros aditivos alimentares são algo que devemos e podemos olhar. E uma coisa muito importante para nós, como estratégia, é utilizar os documentos para expor à indústria as táticas, os argumentos e, deste modo, aumentar a consciência dos formuladores de políticas e da sociedade, porque isto é um tópico muito, muito forte, poderoso para se falar a respeito. As marcas grandes que no Brasil têm muito poder, então é bom sempre falar sobre as questões potenciais relacionadas aos produtos e ações da indústria. Temos que aproveitar, em suma. Bom, gente, muito obrigada por compartilharem suas pesquisas conosco e seu excelente trabalho dia a dia. Muito obrigado, muito obrigada.